No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Meu pai foi faroleiro. Minha mãe foi rainha. Mas a vida dá um jeito de unir as pessoas. Você pode unir os nossos mundos um dia. Olha só, o Arthur está falando com um peixe. Me solta! Dizem que se você fala com Deus, você é religioso, mas se ele responder, é porque você tem sérios problemas mentais. O que a gente pode falar de um sujeito que fala com peixes, hein? Pois é, um filme sobre um cara que fala com peixes, monta cavalo submarino e toda essa coisa que o Cartoon Network fez o favor de ridicularizar nos anos 90 e 2000. Sim. Tudo bem, Aquaman? Desde que eu comecei a apresentar esse show, meus poderes enfraqueceram significantemente. Acho que isso é resultado de eu não usá-los contra as forças do mal. Aquaman não é tudo isso, mas é um pouco disso também. Você vê que o Jason Momoa está sendo até um pouquinho mais solto, um pouco mais brincalhão. É um filme que chega a ter o padrão Marvel de algumas piadas, tem muita referência de cultura pop, inclusive ângulos de câmera e cenas que lembram desenho animado, cartoon mesmo. Eles não negam que estão fazendo uma história de gibi. E o mais interessante nem é isso. É que você vê o quanto a visão do Zack Snyder não faz falta. Ou pelo menos o que foi vendido da visão do Zack Snyder, né? Porque a gente não chegou a ver todo o Aquaman do Zack Snyder, o Liga da Justiça dele não saiu. Saiu com aquela mistura do Joss Whedon e ninguém nunca mais falou sobre isso. Talvez seja uma questão do estudo. Não vamos falar sobre isso, poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior, mas não é isso. É o que a gente tem para hoje. Vimos Liga da Justiça e é o que vamos vender. Já Aquaman é um filme, pode-se dizer que ele é empolgante, porque no final das contas ele tem ação do começo ao fim. Ele apresenta um personagem extremamente falho, porque no final das contas ele não está preparado para nada, ou finge não estar, porque é uma situação boa, porque o cinismo dele acaba não deixando que ele seja prepotente ou egocêntrico, o que é um erro comum de muitos super-heróis, né? Ele não é um homem de ferro. Interessante também é ver que, apesar de toda aquela casca bruta, ele tem todas as ligações familiares com a mãe Atlana, com o pai o faroleiro, e que ele acaba tendo uma ligação com o Vulco, que serve como mestre Yoda dele, para que ele aprenda as questões atlantes. Eu estava procurando você. Seu meio-irmão, o Rei Orm, está prestes a declarar guerra contra o mundo da superfície. O único jeito de impedir essa guerra é você assumir seu lugar de direito como rei. Acredite, eu não sou rei. Você pensa melhor quando não está pensando. Se queria me encorajar, não conseguiu. É melhor colocar o cinto. Seja bem-vindo. Isso é demais! Meu irmão veio da superfície para me desafiar pelo trono! Deixa-me te dar uma surra. Como um bom super-herói, ele tem a questão da perda, né? Porque ele perdeu a mãe quando criança, porque ele foi rejeitado, ele era um bastardo. Esse filme não se nega a dar motivações. Logo nos primeiros 15 minutos você vê as motivações do personagem, você vê as motivações do vilão, inclusive o personagem cria o próprio vilão, e lá no final do filme, sabe, ele se arrepende de ter criado o vilão, apesar de que o vilão podia ter sido usado melhor. O Arraia Negra, ele não é um personagem tão bobo. Quer dizer, nós que crescemos vendo Super Amigos achamos, mas dentro das histórias em quadrinhos nunca foi. Só que o que importa hoje em dia para a geração que está assistindo não é o estar em quadrinhos, né? A gente está vendo Aquaman e seus amigos. E agora voltamos com o show do Aquaman e seus amigos.
Só que não é mais o Aquaman e seus amigos. A gente está vendo o mesmo ator que fez o Khal Drogo e o Conan Fogo na mistura, fazendo um personagem durão, que é um macho alfa e que muitas vezes está certo, mas assume que está errado em muitas situações. Apesar de algumas críticas, a posição da Mera não é comprometida por ter um Arthur tão forte quanto ele é, porque no final das contas os dois têm igualdade de cenas, os dois têm igualdade de assuntos e muitas vezes ela salva ele. Eu não sou líder. Eu vim porque eu não tenho escolha. Eu vim salvar meu lar e as pessoas que eu amo. Acha que não é digno para liderar porque é de dois mundos diferentes. Mas é exatamente por isso que é digno. O interessante nessa história é basicamente você ver o quanto ele é cunhado no círculo arturiano. Qual é a quest do personagem? Qual é a busca do personagem? Arthur, ele é destinado a se tornar o futuro rei de Atlântida e a partir daí ele terá de achar o tridente. Poderia ser a espada Excalibur também. E posse disso, aliás, ele vai unificar todas as Bretanhas ou todas as tribos atlantes. Você já viu essa história? Eles nem se ocupam em esconder isso. Agora, a forma como a história é contada, a forma como você lê nas entrelinhas de uma série de situações é o que conta. Você tem mais uma vez a questão do irmão maligno, em que tem de ser destronado, e ele quer criar um problema sério, e você tem o Orbe-Marius, que acaba se tornando o Mestre do Oceano, que no filme o Mestre do Oceano já é um título, né? Nos quadrinhos não é, mas no filme é um título militar de alguém que une todas as tribos da Atlântida. E esse Mestre do Oceano começa a alegar que o povo da superfície está tentando entrar em guerra com a Atlântida. Ele forja algumas situações. Essa questão lembra muito a guerra contra o Iraque nos anos 2000, porque toda vez que um mestre ou um líder quer fazer alguma coisa, ele vai e cria uma guerrinha para poder dominar melhor o país ou o reino ou o que quer que seja dele. Então isso já é uma manobra política muito conhecida. Você unifica através de um inimigo em comum, mesmo que no caso, como em muitos outros casos, você cria um inimigo em comum. Isso já acaba acontecendo. É um filme relativamente longo que na verdade te engana, porque ele parece muito rápido, porque tudo é muito bem encaixado dentro da história. Ele vai trocando de cenário, ele vai trocando de tema ao longo da própria busca do personagem. E isso é interessante, porque não tem aquela coisa só fundo do mar. Não tem um personagem que só fala com os peixes. Quando ele fala com os peixes, inclusive, tem umas cenas lindas para isso. A cena final, em que ele finalmente consegue o objeto que o rei ascende, é linda. Inclusive, a gente tem umas surpresas muito legais e uma cena pós-crédito que mostra que a história do Arraia pode continuar aí. O que dizer dos personagens? O William Dafoe como o Vulco, ele é interessante, mas é meio apagado, né? Ele tem a função dele, mas não sai daquilo ali. A Amber Heard como a Mera, ela já é um personagem tão forte quanto o Aquaman. A Mera funciona em outros padrões feministas e ao mesmo tempo permite que o Aquaman seja homem. Ela não diminui o personagem, por mais que ela tenha momentos em que ela mostra o quanto o personagem é falho. Ela não patroniza o personagem, ela não vira e diz que o homem é pior. Claro, ela chama ele de idiota, ela faz algumas coisas até absurdas, mas não é uma coisa que diminua ao mesmo tempo, que não tem o tal do mansplaining do Aquaman com a Mera. Eles são realmente iguais. O divertido é que tanto a Mera quanto a Atlana, elas são personagens perdidas, e a forma como elas se acostumam com a Terra, cada uma do seu jeito, é bem divertida. A Atlana chega até a comer o Nemo, né? Pobre Nemo. Ele não vai ser mais encontrado. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, 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 pra achar a solução, nadar.
nadar é o que todos esses personagens fazem. Afinal, é a primeira vez que dizer que deu água num filme não é um defeito, sabe? A gente pode elogiar. É um filme subaquático, deu água mesmo. O visual é lindo. A gente pode brincar até, já que Pantera Negra teve o afrofuturismo, a gente pode dizer que Aquaman tem o aquafuturismo. Afinal de contas, você tem uma visão. Esse tipo de visão, ela é bem europeia. Você tem esse tipo de imagem, as colorizações, ela é muito de bande dessinée. Não vem direto do quadrinho americano. Tanto que o mais próximo disso, você pode ver Blade Runner, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, são todos Tron, são todos filmes com esse tipo de linguagem visual. Apesar de que Aquaman não tem só um tipo de linguagem, tem vários. Você pode fazer várias leituras, porque ele tem vários cenários também. Um outro comentário. Todo mundo imagina que o Aquaman, ele é o sujeito loiro, que veste a camisa amarela, fala com os peixes e tal. Todo mundo imagina que o Momoa não é exatamente o estereótipo do que seria o Aquaman. Só que, na verdade, esse Aquaman é inspirado nos quadrinhos de Peter David, nos anos 90. Então, o Momoa cabe dentro dessa visão. Uma coisa interessante sobre a história dos quadrinhos, principalmente personagens inventados nos anos 40, 50, é que eles tiveram várias leituras ao longo dos anos. Isso permite que você tenha a leitura da sua década. Você tem vários personagens ao longo das eras e são todos o mesmo personagem. Você vai ter um personagem que vai conversar com a linguagem daquela fase do mundo. Esse Aquaman, inclusive, tem uma questão interessante, porque se a gente for falar de nostalgia, o Aquaman do Peter David completou 20 anos em 96, e foi quando você teve Liga da Justiça. E a partir daí, você começa a ter nostalgia de uma coisa que tem 20 anos. Você começa a ter nostalgia de um Aquaman. E o Momoa cabe nesse estereótipo dessa nostalgia. O filme funcionou bem, a verdade é essa. Você pode ter várias leituras, isso é interessante. Não é escuro, tem seus momentos escuros, até porque tem a necessidade de ser escuro. Tem seus momentos coloridaços, porque tem a necessidade de ser colorido. Você não trabalha com coisas com fluorescência e luminescência subaquáticas sem ter colorações diferentes. Eles souberam aproveitar todos os tons do mar. Uma coisa interessante é que o Orme, que logo depois se torna o mestre do oceano, ele tem a cara do Aquaman que todo mundo conhece. É interessante, porque você vê o Aquaman dos quadrinhos e o Aquaman do cinema convivendo. E quem vira o vilão, na verdade, é o estereótipo do Aquaman do cinema, dos quadrinhos. O vilão é o estereótipo do Aquaman dos quadrinhos. O cara é loirinho, bonitinho, sabe? Na verdade, é interessante essa brincadeira com o visual, porque no momento que você tem um bárbaro entrando praticamente a forceps dentro de um reino em que ele supostamente não pertencia, e você tem um quase ariano, que é o vilão, chega a ser divertido, porque você subverte as leituras normais, né? Porque normalmente você vai imaginar que o loirinho bonitinho é o cara que vai ser o bonzinho, mas não é. Você tem a ideia de que a bondade existe dentro de todas as castas, e que o melhor para o mundo não é só a pessoa que se parece boa, mas sim aquela que faz o que é certo. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Pode-se dizer que minha nota para o filme é um 9,5. Tem um chroma key horrível no meio do filme. Tem umas ceninhas que foram muito exageradas, por exemplo, a luta contra o Arraia Negra. A presença do Arraia Negra é necessária para ele fazer com que o Aquaman
entre no questionamento sobre os seus atos e ações. Basicamente isso. Fora isso, ele é só um cupicha do Mestre do Oceano e não faz mais nada além de levar o filme. Na verdade, você não tem noção do verdadeiro nome do personagem. O personagem é tão importante que você não sabe o nome real dele. Você só vê o personagem funcionando ali dentro das cenas em que ele trabalha para o Mestre do Oceano e nada além disso. Depois você vê ele fazendo alguma coisa sobre a armadura, atacando o Aquaman, e a história dele para ali, pelo menos até o fim do filme. O Mestre do Oceano também tem a chance de ele reaparecer. Nada é definitivo nesse filme, né? Afinal de contas, até o que você pensava que nunca aconteceria, acontece, e todos terminamos felizes para sempre. É quase uma fábula da Disney. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau. E agora eu agradeço a todos pela presença, torço para que voltem sempre. Afinal de contas, agradeço também ao Coxinha Nerd, porque a gente acabou vendo a pré-estreia do Aquaman, né? Eu e a André, minha esposa. Infelizmente, a gente não pôde fazer com o Felipe na cabine, só podia uma pessoa. Na noite eu não pude convidar o Felipe, infelizmente. Então, vocês vão ter de se contentar comigo. Mas eu acho que eu sirvo, né? Não tem tu, vai tu mesmo, e às vezes o escurinho original também é bom, né? Vamos lá, eu sou o escurinho original. E até a próxima, se não for antes. Oh, gosh darn things. Good morning, Uncle Tedfish. Morning, Bobby Fish. It sure is neat camping underwater, huh? I don't know. I don't think this aquatic living is all it's cracked up to be. I mean, what's so great about it? I'd like to hear one good reason. I shouldn't have said that. Now underwater, nothing smells bad. That's why underwater is the best time you'll have. No matter how deep down in the water you sink, the beautiful thing is those fish don't stink. Rockin' where the fish don't stink, yeah. Fish don't stink. Underwater, the fish don't stink. Oh, come on, not even 10-year-old gym socks? No. Even garbage trucks or broccoli? Not even that. So down here, mommies can't have fish, because they just can't smell stinky oily bits. But up above, I don't care if you're friend or foe, a day in the sun and you got B.O. Jumping where the fish don't stink, yeah. Fish don't stink. Way down under, the fish don't stink. Bobby, you smell something? Not down here. Maybe it's just me. You mean nothing smells? Shark, squid, a nice smelly... No, hold up. Bobby, get busy. Now, Roger's breath is a terrible odor, especially now that he's getting older. But underwater, he can come right up to your face. Go ahead. I'm telling you, that's the beauty of this place. It don't stink. Yeah. Fish don't stink. Yeah. Sorry I didn't sing sooner. Oh, that's okay, because you're singing out of tuna. You get it? You don't get the whole tuna thing, do you? Thank you, boys. Wonderful. What if we ate garlic out our ears and didn't change our underwear? What if we didn't brush our teeth or wash our hair or take a bath for a year? Yeah, that'll probably stink, but that's the only thing because... Fish don't stink. Underwater, the fish don't stink. Oh, sing it, Filet of Soul, brother. Fish don't stink. Underwater, the fish don't stink. Come on, Bobby, sing with us. Fish don't stink. Underwater, the fish don't stink.
pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou! Pessoal. Já posso ir pra casa?